Permanecer na minha vida. A maldição só permanece quando você aceita. Tem muita gente vivendo debaixo de maldição. Não é porque o diabo colocou, é porque a pessoa não se posicionou. Vou repetir mais uma vez. Tem muitas pessoas vivendo debaixo de maldição. Não é porque o diabo colocou, é porque a pessoa não se posicionou. Porque a partir do momento que você se posicionar, o diabo não pode continuar na sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, verso 21. Estão me ouvindo bem aí? Mateus 15, 21. Bem rápido, por favor. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, repita assim, mulher cananeia. Para aqui um pouco que nós vamos trabalhar hoje sobre esse povo. Diga, os cananeus eram amaldiçoados. Digam, adoradores de Baal. Essa mulher, ela vem de uma geração, de uma descendência que recebeu uma maldição. Os cananeus se tornaram inimigos de Deus. Repita, mas Deus criou os cananeus. Tudo foi criado por Deus. Agora, preste atenção. A Bíblia diz que uma mulher cananeia, um povo adorador a Baal, um povo amaldiçoado, ela vai até Jesus. Chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente, o quê? Diga, dominada por um demônio. Diga, a porta para esse demônio entrar foi a maldição que ela carregava. Existia uma maldição sobre este povo. Ela disse: a minha filha está dominada. E algumas traduções vai dizer horrivelmente endemoniada. Mas eu gosto dessa. Diga, dominada. E quantas vezes a gente se sente dominado? Dominado por um sentimento, dominado por um pensamento, dominado por uma paixão, dominado por um amor, dominado por uma vaidade. Dominado por uma tristeza, dominado por uma raiva, por uma ira. Diga, isso também é possessão. Já se sentiu assim? Se eu pudesse matar, eu matava? Você está dominado, você está endemoniado. Não precisa incorporar para de fato se dizer que você está ou não, porque esses pensamentos não procedem de Deus. Então entenda uma coisa que eu quero explicar para você. Marque esse texto, porque nós vamos voltar aqui, porque ele é o texto cerne da mensagem. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 9, versículo 18. Você vai saber a origem dos cananeus. Eu vou mostrar e ensinar para você a origem dos cananeus e por que foram amaldiçoados. Os filhos de Noé, que saíram da barca com ele, ou da arca, foram Sem, Cã e quem mais? Sem foi o pai de Canaã. Diga, os cananeus saíram da casa de Noé. E quem foi que amaldiçoou eles? Noé. Quem foi que liberou uma palavra de maldição? Noé.
A Bíblia vai dizer, no versículo 20, pula para o 20 fazendo um favor. Noé era agricultor, e ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de quê? De quê? Uvas. Versículo 21. Um dia Noé bebeu muito. Cuidado aí os bebedores de vinho. Cuidado. Está embriagado em casa e dando mau exemplo para os filhos. Um dia Noé bebeu muito. Ficou o quê? E se deitou nu, dentro da sua barraca. Vou te explicar a palavra, a essência disso. E a Bíblia vai dizer mais. 23. 22. Cã, o pai de quem? Canaã, viu que o seu pai estava e saiu para contar os seus dois irmãos. Vamos lá? Então Sem e Jefé pegaram uma capa e puseram sobre os seus próprios ombros e foram andando de costas com a capa, cobriram seu pai, que estava nu, a fim de não verem o pai nu. Eles fizeram isso olhando para o lado. Eu vou te falar uma coisa. Você, quem é pai e mãe aqui? Você fica nu na frente dos seus filhos? Porque é pecado, irmão. É pecado o filho ver a nudez do pai. E nisso a gente tem que tomar cuidado. Amém? No versículo 24. Quando Noé acordou, depois da bebedeira, diga bebedeira, da farra com vinho, soube do que Cã, o filho mais moço, havia. Agora vai começar a história da maldição dos cananeus. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã. Noé amaldiçoou Cã ou amaldiçoou o filho de Cã? O filho. Porque Cã já tinha um filho chamado Canaã. E Noé amaldiçoou o filho, o neto. E a Bíblia diz: ele será escravo dos seus irmãos. Um escravo miserável. Agora volta para o texto. Agora você já entendeu. Vai entender agora o que eu quero dizer. Agora volta para o texto. Em Mateus capítulo 15, verso 21. Grave isso aqui. Diga: escravo miserável. Presta atenção. Jesus saiu dali, foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. Versículo 22. Certa mulher o quê? Você já sabe de qual é a origem dessa mulher? Já sabe de onde ela veio? Ok. Chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tem pena de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por um. Versículo 23. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito. Diga: ignorada por Cristo e pelos discípulos, porque tinha uma maldição sobre ela. Noé tinha liberado uma maldição sobre esta geração. Agora, lembra que a Bíblia diz no texto: será um escravo miserável? Quem lembra? Diga: passa fome, que não vai ter direito da promessa. A Bíblia vai dizer para nós no verso 24: Jesus respondeu: olha só, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de quem? Diga: naquele momento que Noé liberou uma maldição, toda a geração do neto foi separada da promessa.
E a Bíblia diz mais para nós no verso 25. Então ela veio. O que ela fez? Ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os... Jesus chamou ela de quê? De quê? Cachorro. Escravos miseráveis. Mas o texto vai dizer e vai nos ensinar: sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo que os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos céus. Diga uma maldição geracional. Diga uma maldição que estava sobre todo um povo, sobre essa mulher. Acaba aqui, quando ela reconhece Cristo como seu dono. Diga: nenhuma maldição liberada pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo irmão, pelo patrão, prospera quando Jesus é o meu dono. Jesus olha para ela e fala: não, você não é digna. Você é da descendência de Cã ou de Cão. Você é amaldiçoada, mulher. Eu vim para as ovelhas do povo de Israel. Mas ela diz: Senhor, me ajuda. Os cachorrinhos também caem, também comem das migalhas que caem da mesa dos seus dono. Em outras palavras, o Senhor quer ser o meu dono? O problema está aqui, irmãos. A gente chama o Senhor de Senhor, mas nós não sabemos o que significa. Essa mulher, ela vem gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo 28, mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou... Você não está entendendo. Não existe maldição quando Jesus é o meu dono. Noé, na sua ira, lá atrás amaldiçoou essa geração. E era uma geração inimiga de Deus, adoradores de Deus estranhos. E a história vai dizer que esse povo habitava na terra ao qual Deus prometeu para Abraão. Esse povo sempre foi uma pedra no sapato do povo de Deus. Só que nesse momento, ela vem gritando: Jesus, filho de Davi. Quando ela vem gritando Jesus, filho de Davi, ela está dizendo, em outras palavras: eu renuncio a Baal, eu renuncio a Asterote, eu renuncio essa vida de miséria, eu renuncio essa vida de maldição. Jesus é filho de Davi. É uma decisão. E a Bíblia diz que ela chega e ela se prostra.
quando ela se prostra, ela fala: me ajuda. E ela diz: Senhor, quer dizer meu dono. Sabe o que está faltando para mudar a tua história? Renunciar à sua própria vontade. Sabe o que está faltando para mudar a tua vida? É renunciar ao seu próprio querer. Sabe o que está faltando para você deslanchar, explodir, arrebentar, ser feliz, prosperar? É você renunciar à sua própria carne e os deuses que você tem adorado nas escondidas. Porque nós adoramos muitos deuses estranhos. Aí a gente vai falar assim: não, que isso? Eu não me prostro diante de imagem de escultura. E quantas outras coisas você se prostra? E quantas outras coisas você adora? E quantas outras coisas te impedem de adorar Jesus? É adoração. Alguém está tomando o lugar de Jesus. E quando isso acontece, a maldição te pega. Porque nós somos imunes à maldição em Cristo. Quem está entendendo? Agora essa mulher, diga, essa mulher de estado de cachorrinho se torna agora uma filha. Diga, os cachorros em Cristo se tornam filhos. Quem era cachorro aqui? Eu era. E eu era aqueles cachorrão mesmo. Eu cheguei perto dele e ele mudou a minha vida. Os cananeus eram amaldiçoados, mas ela disse: chega. Ela disse: eu não aguento mais, eu não suporto mais essa vida. Os cananeus eram amaldiçoados. Essa mulher chama Jesus de filho de Davi. Filho de Davi era um título messiânico que se dava a Jesus, reconhecendo ele, que ele era o Messias, o enviado, o ungido para curar, para libertar, para salvar. E ela chega gritando: filho de Davi. Ela chega reconhecendo quem era Cristo. E para chegar perante Cristo reconhecendo quem é Ele, você precisa saber que diante dele, da presença dele, os seus pecados serão expostos. E ela chega, e ela não nega. Ele diz: não é justo tirar o pão dos filhos para lançar aos cachorros. E ela diz: sim, Senhor, os cachorrinhos. O que ela faz? Ela diz: é verdade, o Senhor tem razão. Mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. O irmão, se alguém te chamar assim, você volta naquele lugar de novo? Vou perguntar de novo. Se você chegar numa igreja e o pastor da igreja te chamar de cachorro, você volta de novo? Porque chamar ela de cachorro era expor a ela a nudez e o pecado. Você está entendendo? E ela ponderou, ela questionou, não. Ela disse: é verdade, mas os cachorrinhos também comem da mesa que cai as migalhas da mesa dos seus senhores. Sabe o que é isso? É dizer: Senhor, eu sei que eu sou, eu reconheço que eu falho, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu venho de uma descendência amaldiçoada, mas eu quero colocar um ponto final nisso hoje. Eu quero me render aos seus pés. Não há maldição que Jesus não possa destruir. Abre a tua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Porém Cristo, tornando-se maldição por nós. Aonde que nós vamos acessar essa bênção? Em Cristo Jesus, tornando-se maldição por nós. Nos livrou da maldição imposta pela
lei. Diga em Cristo, toda a maldição de todas as naturezas será tirada dos meus ombros. Quem aqui já foi amaldiçoado pelo pai e pela mãe lá no passado? Quem já foi? Você não vai virar nada, você não vai andar em lugar nenhum, você não vai ter nada. Já foi? É uma maldição. Mas quando é que essa maldição foi quebrada? Quando você em Cristo se posicionou como filho. Entende? Naquele tempo os pais sem sabedoria amaldiçoavam facinho os filhos, não amaldiçoavam? Hã? Era só uma moça começar a namorar com alguém que o pai não queria. Pronto. A maldição, ela é quebrada em Cristo. Cristo nos resgatou dela. Como diz as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro ou numa cruz. No versículo 14, Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não. Você viu por que ela estava privada da bênção? Porque ele diz que as bênçãos eram para os judeus, não era para os cananeus. Quem está entendendo aqui? Presta atenção. Olha para o teu irmão e fala assim: você não é judeu? Se Cristo não tivesse feito isso, você era amaldiçoado. Viu? A bênção te alcançou ou não te alcançou? Ó, por meio de Cristo Jesus, aos não judeus, para que todos nós recebemos por meio da fé, diga fé, o Espírito que Deus prometeu. Agora, lembra, Jesus quando falou com ela, que ia abençoar, disse: mulher, você tem uma fé forte. Foi ou não? Que fé que essa mulher tem? A fé faz você alcançar a quebra da maldição, porque Jesus é a quebra da maldição nas nossas vidas. Então eu não posso permitir ser amaldiçoado, viver uma vida de maldição. Eu não posso. Porque falaram para mim. O que falaram, o que Jesus falou, vale mais. Eu não posso aceitar. Diga: eu não aceito viver debaixo de maldição. Diga: a promessa que foi liberada para Abraão e os seus descendentes, diga: eu tomei posse. Você não pode se sujeitar à maldição, porque Cristo te colocou em liberdade. Agora, por que a gente se sente mal e amaldiçoado? E parece que tudo não dá certo? Porque a gente não obedece a Cristo direito. A gente mais cumpre as nossas vontades do que a vontade dele. Aqui está o problema. A mulher cananeia, ela não tinha saída. Diga: não tinha saída. Tem gente aqui que não tem saída e ainda não abriu os olhos. Já tentou tanta coisa e nada dá certo. Continua tentando a mesma coisa errada. Você não tem saída. A sua saída é Jesus Cristo de Nazaré. Quantos estão entendendo isso? Diga: a fé é a confirmação que a maldição não existe mais. Diga: a fé em Cristo me respalda a viver uma vida de bênção. A fé em Cristo me dá respaldo para isso. Eu estou vivendo debaixo de bênção. Nesse exato momento, a vida dela mudou, se transformou, porque ela tomou uma atitude. Ela falou: eu vou servir esse Jesus. Eu vou fazer uma pergunta e você seja sincero. Quantos aqui são só pessoas que há anos frequentam um lugar, mas ainda não se batizou? Levanta a mão.
Viu? Tem mais gente, é porque tem vergonha. O batismo sela. O batismo é uma confirmação. Eu sou dele e ele é meu. Eu aceito o meu Senhor como o meu Salvador, o meu dono. E quantas pessoas são batizadas há anos e saíram do princípio? E se deixaram novamente entrar debaixo de jugo. Novamente debaixo de jugo. De maldição. A maldição sem causa não prospera. Amém? Precisa ter uma legalidade para ela prosperar. Não tem como a maldição prosperar sem uma legalidade. Da mesma forma, não tem como a maldição ser arrancada sem a gente dar legalidade para Cristo ser o nosso dono. Então, o que você tem que fazer? Dar legalidade para Cristo remover de você a maldição. Todos os dias. Senhor, eu ando debaixo de bênção. Senhor, eu ando debaixo de bênção, porque o Senhor me resgatou da maldição. O Senhor tirou ela de mim. Agora, enquanto você não dá vazão e legalidade, a maldição não sai. Estão entendendo isso? Volta no texto, Mateus capítulo 15, verso 22. Preste atenção em algumas coisas aqui. Mateus capítulo 15, versículo 22. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, diga reconhecimento de quem era Jesus. Tem pena de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Versículo 23. Mas Jesus não respondeu nada. Eu queria que você preste atenção. Muitas vezes Jesus não vai responder nada, vai esperar mais um pouco para ver a sua atitude. Quantas vezes você fala com ele e ele não fala nada? Esperando. Se a sua atitude é verdadeira, se você vai ter mesmo um posicionamento verdadeiro. Primeiro ela grita e é ignorada. Está esperando uma atitude. Pois a Bíblia diz aqui: então os discípulos chegaram perto dele e disseram: manda essa mulher embora. Muitas vezes nós vamos ser ignorados. Porque Deus está esperando para ver uma atitude. Será que ela vai permanecer? Porque o maior ato de fé é o quê? Permanência, é permanecer. Quem lembra da parábola do juiz iníquo, que o próprio Cristo contou? A mulher foi insistente, mesmo sabendo que o juiz ia dar uma palavra negativa para ela, ela foi o quê? Insistente. Sabe por quê? Porque ela tinha vontade de mudar aquela história. Sabe qual é o problema? É que a gente não insiste. A gente pede, mas a gente abandona. A Bíblia diz: aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. Tem gente que bate uma vez e já não abriu, ele já desistiu. Tem gente que buscou e não encontrou nada, até agora ele para de buscar. E tem gente que está em busca de alguma coisa que nem ele sabe, fica aí com a cabeça no mundo da lua. O Cristo é o centro da sua vida. Nós somos chamados para servir a Jesus, para ser filho dele, diga amém. Nós somos chamados para servir. E ela insiste, mais uma vez. Está vindo atrás de nós, fazendo muito. Diga, quem precisa é que tem que correr atrás e fazer barulho. Diga cara de choro. Diga cara de choro. Cara de coitado. Não convence ninguém.
tem que ter ação, tem que ter atitude. Se você se oferecer a ser filho de Deus, a servir a Jesus, Ele vai te adotar como filho. E você automaticamente vai se tornar herdeiro das bênçãos abraâmicas. Mas foi Noé que amaldiçoou, mas foi Jesus que abençoou. Não, porque foi o pastor lá da igreja onde eu estava, liberou uma palavra de maldição, mas o pastor dos pastores está liberando uma palavra de bênção. Porque a palavra do meu pai, mas a palavra do pai dos pais estão liberando uma palavra de bênção. Não porque foi o governo, não, mas o governo de todos os governos estão lançando palavras de bênção sobre a sua vida. Tudo pode mudar a partir do momento de você se prostrar e aceitar Ele como seu Senhor, como seu dono, como seu tudo. A maldição não vai poder permanecer. Diga: toda maldição desapareça da minha vida. Diga: em todas as áreas. Diga: maldição nas finanças, sai agora. Diga: maldição na saúde, sai agora. Diga: maldição. Diga: maldição na área sentimental, sai agora. Profissional, sai agora. Diga: amorosa, sai agora. Diga: maldição não pode permanecer, porque eu me tornei filho de Deus. A maldição só vai ficar se você quiser, irmão, porque a maldição foi tirada. Está aqui claro, versículo 24, rapidamente para a gente orar. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de... Diga: Deus é Pai de toda a humanidade. Quando você reconhece Ele como Pai, você também recebe a herança. Essa mulher era uma mulher amaldiçoada, que agora virou uma mulher abençoada. Diga: eu saio daqui hoje abençoado. Diga: abençoado. Diga: maldição desapareça. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava meditando nessa palavra e eu disse assim: na minha família, diabéticos, hipertensos, problemas de inúmeras coisas que vêm vindo de família, de pai, filho, netos e a geração. Aí eu disse: Deus, eu entendi, eu não vou temer isso, porque a maldição foi quebrada quando eu entrei nas águas e te aceitei como meu Senhor. Quem aqui ainda não tem filho? Levanta a mão. E quem tem filho e quer gerar mais filho? Quem quer gerar mais filho? Só as mulheres levantam, os homens ficam olhando para as mulheres de rabo de olho. Não levanta não. Não levanta não, porque num ambiente desse aí é perigoso. Os seus filhos que ainda nem foram gerados vão nascer debaixo de bênção. Os filhos dos seus filhos vão nascer debaixo de bênção. Os filhos dos seus filhos vão nascer debaixo de bênção. Só depende de você. A bênção de Deus está sobre essa casa. Mulher, seja feito segundo a sua fé. Eu quero orar com você em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você disser com a sua boca: Jesus é,
o Senhor, e no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será. O que eu vou confessar com a minha boca hoje vai mudar o meu amanhã.